Existe algum lugar onde o Espírito de Deus pode habitar no corpo humano? Se existe, onde seria que habita o Espírito de Deus? A teologia, ela explica que cada tradição cristã, ela interpreta de forma diferente. Por exemplo, vou dar 2 exemplos apenas. Os católicos explicam que, ou acredita na transubstanciação, ou seja, eles acreditam que o vinho e que o pão realmente se torna no sangue e no corpo de Cristo, embora mantenha a aparência de vinho e de pão. Então, para o católico, o pão e o suco verdadeiramente se torna carne, sangue. Os protestantes, os cristãos, já vê isso como memorial, que o pão e o sangue são símbolos que lembram o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, eu quero falar para vocês nesta noite sobre o pão e sobre o suco. Eu sei que nós vivimos em uma época onde as pessoas não estão levando isto muito a sério. Para algumas pessoas, parece não ter nenhum sentido. Portanto, que muita gente acaba até mesmo participando da Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Veja só uma coisa. Por exemplo, de onde surgiu a tradição de celebrar a Deus com pão e vinho? Se você fosse responder essa pergunta, onde é que isso começou? Veja bem que a tradição de celebrar Deus com pão e com vinho, ele tem raízes muito antigas, anteriores ao cristianismo. É que foi reinterpretada por Jesus nessa última Santa Ceia que ele dá para os seus discípulos. E que daí tornou-se um dos ritos centrais da nossa fé e da fé cristã. O pão e o vinho, eles não são apenas alimentos, mas eles são símbolos de vida, comunhão e sacrifício. Então, no livro de Gênesis, capítulo 14, nós temos um evento muito misterioso. Nós temos um encontro de Abraão com Melquisedeque. E aqui mostra que Melquisedeque era rei da cidade de Salém, que significa plenitude. Melquisedeque não é um nome, é um título. Ele era uma figura muito importante. Sabe por quê? Porque ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Veja só. Então esse título de nobreza fez dele um representante de Deus aqui na terra. E Melquisedeque provavelmente foi o último dessa linhagem de representantes de Deus na terra. Porque a linhagem dele começa em Sete, onde Deus escolhe, separa uma linhagem santa, e esses homens eram representantes. E a missão
deles era ensinar a lei de Deus para a humanidade. Veja só uma coisa, preste bastante atenção nisso. Foi assim que a palavra de Deus chegou até Noé. Veja bem, Noé sabia qual era o animal puro e qual era o animal impuro. Ele sabia isso. Noé também sabia que tinha que construir um altar para adorar a Deus. Quando você lê as Escrituras, quando Deus fala com Isaac, ele diz assim: eu vou te abençoar, porque o seu pai Abraão foi fiel às minhas leis. Qual a pergunta que a gente faz aqui? Como é que Abraão sabia sobre as leis de Deus, se as leis de Deus foram dadas 500 anos depois no Monte Sinai? Como é que Abraão sabia dessas coisas? Como é que Abraão sabia sobre Deus? Como? Então elas já existiam antes delas serem materializadas nas tábuas da lei. Então veja bem. Então Melquisedeque provavelmente, sendo ele o último desta linhagem, porque depois dele o chamado passa para Abraão. Em Gênesis capítulo 14, verso 18, diz que Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Nesse encontro, veja só o que ele trouxe. E diz assim que os dois comeram juntos. E ali, os dois fizeram um cerimonial. O que significa esse ato? Que Melquisedeque estava transferindo a linhagem dele para Abraão. Presta bastante atenção nisso. Nós estamos numa santa ceia. Nós vamos comer do pão. Nós vamos beber do cálice, que parece ser uma coisa natural, insignificante. Mas Abraão reconheceu que Melquisedeque, após comer o pão e o vinho, ele reconheceu ele como rei, como sacerdote, de tal maneira que ele disse assim: ó, eu vou devolver os dízimos das minhas posses e aquilo que eu possuo. Então veja bem, nós podemos chamar esse ato de Santa Ceia. Reuniram ali para ceiar. Não foi uma festa, apenas ceiar, uma aliança entre Abraão, Melquisedeque e Deus. O que estamos fazendo aqui esta noite? O que você veio fazer aqui esta noite? Você veio fazer uma aliança com Deus. Através do pão e do cálice, a sua comunhão vai ser reatada em nome de Jesus.